dito e bem ouvido. A comercialização dos produtos tradicionais nos mercados formais e informais. E não só. Estas práticas temos constado, né? Temos visto também a serem vistas nas igrejas. Por isso que vamos trazer aqui um subtema que é a comercialização destes mesmos produtos nas igrejas. Sem mais delongas, deem boas-vindas aos meus dois convidados, que eu tenho a honra e prazer de apresentar para o mundo todo. Kesimiliano, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso e vosso programa Damas. Bom dia, obrigado às boas-vindas. Muito bem, Kesimiliano, que é um teólogo e cooperador da Assembleia Pentecostal, um jovem que tem muito a dar e que está lá neste mundo teológico a dar os seus primeiros passos. Desejamos boa sorte e que realmente os rebanhos estejam no caminho certo. Obrigado, e com certeza estão a ser bem encaminhados. Muito bem, e estendo também o meu abraço e a minha saudação para José Tavares, alguém que é docente universitário e também advogado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui para contribuir naquilo que for necessário. Muito bem. Então estão apresentados meus dois convidados, as duas pessoas que vão aqui nos ajudar a entender sobre este grande tema. Vou começar aqui com o nosso advogado. Juridicamente, como é que nós podemos entender esta problemática da comercialização desses produtos tradicionais? Porque para já entende-se produtos tradicionais, né? Ou os medicamentos tradicionais, mas que são comercializados agora nos mercados formais e nos mercados informais. Juridicamente, como podemos analisar este ato? Pronto, eu começo por dizer o seguinte: a nossa Constituição da República de Angola, não é? No seu artigo 6º, fala daquilo que se chama supremacia da Constituição. Ele diz que a Constituição é a lei suprema da República de Angola e que todos os atos devem ser conforme a Constituição. E nesses moldes, a própria Constituição, que é a lei suprema, que é a lei magna, no seu artigo 7º, ele reconhece o costume, não é? Diz que é reconhecido a validade e a força jurídica do costume. Mas também a própria norma, nesse caso o artigo 7º, ele diz que é reconhecida a validade e a força jurídica do costume desde que não atentam contra a dignidade da pessoa humana e nem seja contrário à lei. Isso significa dizer os produtos tradicionais, conforme tal o nome diz, vêm de tradição. E ainda do ponto de vista da antropologia, uma sociedade sem tradição, uma sociedade sem cultura não é sociedade. Então as vendas, ou seja, os produtos tradicionais fazem parte daquilo que é a tradição. E se fazem parte daquilo que é a tradição, obviamente fazem parte do costume. Não é? Nós quando vamos falar do costume, o costume não é uma prática apenas de um pequeno grupo. Não é necessário que seja uma prática reiterada e constante. E aqui a lei não vai te dizer propriamente dito da venda dos medicamentos como tradicional. Aquilo é enquadrado dentro daquilo que se chama costume. Então, se a lei reconhece a verdade e a força jurídica do costume, então a venda dos medicamentos também é válida, ou seja, é reconhecido normativamente por força desta mesma norma, desde que não atente contra a dignidade da pessoa humana. O que significa dizer, não se pode vender o medicamento, não é que vai matar a pessoa. Por exemplo, nós temos ouvido aí questões de tala, né? Tala. Um medicamento que possa prejudicar a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana pressupõe uma saúde em condições da pessoa. Então, esse medicamento a lei não reconhece. Saudações extensivas a todos os telespectadores. Concernente a essa questão da prática de venda de produtos tradicionais, a Igreja no seu todo encara de uma maneira bastante negativa no caso. Por quê? Porque a Igreja é tida como corpo de Cristo e todos nós
conhecemos Cristo e temos firmado a nossa fé nele. Assim sendo, como Cristo efetuou milagres, efetuou curas, e são coisas que os mesmos produtos tradicionais visam fazer cura de doenças, e há quem diga que até há produtos tradicionais que fazem milagre. Eu não sei porque nunca utilizei, mas há quem diga isso. Contudo, a Bíblia contraria isso, porque a Bíblia ela fundamenta a cura pela fé, sem o uso de qualquer produto natural ou artificial. Mas a mesma Bíblia também nos dá exemplos de homens que tiveram que recorrer à prática de outros meios e utilizar outros produtos que é para poderem se curar. Ou seja, a Bíblia no seu todo não contraria aquilo que é a medicina, quer convencional, quer tradicional. Mas a Bíblia, o fundamento da cura é a fé e não os produtos tradicionais. Pronto, disse aqui, disse aqui que a igreja não é contra a comercialização, né, desses produtos, mas também podemos entender que não é a favor, contra a comercialização desses produtos, porque a igreja não cura os fiéis através desses produtos, mas sim pela fé. Certo. Certamente isso. Quando digo que a igreja não é contra a comercialização desses produtos, me refiro propriamente fora da jurisdição daquilo que é a igreja, porque é extremamente proibido a venda de todo e qualquer produto dentro da igreja. Juridicamente, como é que nós podemos entender e analisar estas práticas? Na verdade, tal conforme a norma prevê a validade do costume, a norma não proíbe e também não permite. Ou seja, mas aqui a permissão está, na verdade, naquilo que eu disse, que não atenta contra a dignidade da pessoa. A norma, aqui tivemos que entender a questão da venda de produtos tradicionais, é na questão do costume, né? Estamos falando do costume. Então, se a venda de medicamentos tradicionais tem a ver com o costume, e a lei reconhece o costume, obviamente que a lei reconhece a venda do costume nos moldes em que a própria lei também já esclarece. Não atenta contra a dignidade da pessoa humana. Mas bem há pouco tempo o doutor disse que, citando a Tala, por exemplo, sim, ela atenta à dignidade da pessoa humana. Sim. Mas a lei é a favor da comercialização dos produtos. Sim, mas a Tala podemos enquadrar isso como um produto tradicional também. Ou seja, a Tala é um produto tradicional, mas só que a Tala ele atenta contra a dignidade da pessoa humana. Só que do ponto de vista jurídico, e infelizmente, né, eu digo infelizmente, o legislador angolano não prevê, ou seja, não especifica detalhadamente as questões tradicionais. Ou seja, para o direito angolano, para o legislador angolano, as questões detalhadas não valem no direito angolano. Tipo, a Tala, para o direito angolano, ele não vale. Você, se entender a ação contra alguém que vendeu a Tala, do ponto de vista jurídico, infelizmente, volto a repetir, não é? Que infelizmente há uma lacuna. Porque para o direito angolano, esta venda de Tala que possa vir prejudicar, para o direito angolano não existe. Não existe. E se não existe, então nós não podemos entender a ação contra alguém que vendeu a Tala para poder prejudicar uma pessoa. Mas, agora, os outros medicamentos, nós estamos a falar, por exemplo, medicamentos tradicionais, ok? Estamos a falar, por exemplo, o uso, por exemplo, da mandioca, da quizaca, nesse caso. A folha de quizaca, ele cura a gripe, né? Por exemplo. Temos uma folha chamada Santa Maria, cura dor de barriga, não é? E outros, o alho em companhia. Esses são
produtos tradicionais, porque não são produtos convencionais. Discordar com alguns. Quando diz que medicina tradicional, medicina convencional. Não, para mim é produto tradicional e a medicina. Porque se é medicina, do meu ponto de vista, já pressupõe algo convencional. Se é convencional, é porque houve acordo e houve experimentação, houve investigação. Do ponto de vista científico, provou de que este medicamento, esta prática, que é já o que nós chamamos de convencional, que é medicina, não é contra a pessoa. Não é contra a pessoa. Então, a questão da venda dos medicamentos nas igrejas, e não só nas igrejas, nós vimos na rua as pessoas a passarem com medicamentos, do ponto de vista jurídico, ele não encontra um respaldo legal. E se queremos aproveitar para protegermos, para reconhecermos, nós entramos no costume, que diz que, eu repito, o artigo 7º da Constituição da República de Angola é reconhecido a validade e a força jurídica do costume, desde que não atenda contra a dignidade da pessoa humana. Como, por exemplo, condenar alguém não é no tribunal tradicional, justamente tribunal tradicional, mas não vais condenar alguém à morte, porque se condenares alguém à morte, eles atentam contra a lei e logo já não é reconhecido este tipo de tradição de condenar alguém no tribunal tradicional que vai à pena de morte. Por exemplo, apresentar alguém até a morte já não é permitido. Mas isso não significa dizer que nós não podemos condenar alguém neste tribunal tradicional. Então, para mim, é necessário que o Estado taxativamente reconheça determinada a atividade tradicional, porque ele aqui nos explica quais são as coisas, quais são as atividades tradicionais, as práticas tradicionais que o Estado reconhece. Nós aqui aproveitamos a brecha da validade do costume como a força jurídica que a lei própria atribui. Não está na base deste aproveitamento que as igrejas aproveitam-se para poder tornar este hábito de comercialização desses produtos no seio da igreja? Na verdade, a igreja tem como lei suprema, como lei máxima, a Bíblia. E, de facto, a Bíblia é um instrumento que não atenta contra a lei, porque é de conhecimento de todos que o direito natural, a maior parte dele tem respaldo na Bíblia, é de ordem divina. Contudo, a comercialização desses produtos na igreja, volto a repetir, é extremamente proibido a venda e compra de qualquer tipo de produto dentro da igreja, independentemente. Com base a esta afirmação, o que as igrejas fazem ou o que a supremacia da igreja faz, identificando já essas práticas em algumas igrejas? Na verdade, realmente não tem acontecido e concernente a essa situação, cada igreja tem uma maneira muito própria de resolver isso. Mas do ponto de vista religioso, este tipo de prática é extremamente reprovável. Aos olhos de Deus, é reprovável a venda desse tipo de medicamentos. E por outro lado, tais tipos de produtos tradicionais, é de conhecimento de todos nós que existe o naturopata, existe aquilo que nós podemos dizer como uma medicina natural à base de ervanáceas. E para tal, na nossa sociedade, nós não temos o costume de passar por consultas, passar por especialistas que depois vão dar orientação de que medicamento tomar. E o que temos visto é que as pessoas estão com a dor de barriga e vai para lá e simplesmente uma automedicação. E dentro das igrejas é como em todo lado, não é? Porque a igreja é uma comunidade, dentro da igreja há todo tipo de gente. E sendo assim, é possível que um irmão vai ter com outro e um recomenda, diz, não, olha, eu tomei umas folhas assim e quando estava a sentir aquilo, a dor passou.
E o outro... Já vamos voltar. Vejo que o advogado queria acrescentar alguma coisa. Pronto, eu quero aqui também falar do ponto de vista jurídico da questão da venda dos medicamentos às igrejas. Conforme diz o caríssimo Kesi, de que as igrejas têm um fim, não é? Têm um fim e como são criadas as igrejas também, eles especificam o fim com que a igreja deve ser criada. Então, o fim da igreja não é a comercialização de determinado produto. O que significa dizer do ponto de vista jurídico, a comercialização não apenas dos medicamentos, mas de qualquer produto já que começou aqui a avançar, é proibido normativamente, porque quando foi constituída a igreja, o fim não era a comercializar os produtos, mas era, conforme estamos aqui a dizer, a confissão, levar a pessoa a ter contato com Deus. E o Estado reconheceu as igrejas com este fim. Agora, qualquer prática que não seja a confissão e o contato com Deus constitui a violação normativa. E a minha pergunta é exatamente neste ponto. Uma vez que o Estado já constitui crime para uma determinada igreja que opta por esta prática, por que até hoje ainda insistentemente temos essas igrejas nessas práticas? Nós, primeiro, é preciso que nós temos... Por que temos até hoje? Nós hoje falhamos a fiscalização. A questão é a fiscalização. Nós temos muitas igrejas que até do ponto de vista prático, não me fala da dignidade da pessoa humana, violam a Constituição da República, violam a integridade física. Há igrejas que acusam, por exemplo, de criança de feiticeira, não é? E nós sabemos que a criança não pode ser considerada como feiticeira, porque ela até é inocente. Então, a fiscalização da parte do Estado é que falha muito. Por isso é que nós até hoje temos as igrejas que não exercem a atividade pelo qual foram criados, pelo qual o Estado deu licença para a criação das igrejas. Eles criam, eles legalizam as igrejas, abrem as igrejas, mas dão um fim diferente, dentre os quais é a comercialização desses medicamentos. Qual é o órgão que deve fiscalizar as igrejas? É um ente do Estado, ou seja, este é um parceiro ao Estado. Então, este é que deve fiscalizar as igrejas e depois notificar essas igrejas para o fim. E nós também, já aqui apelo para a população, nós também devemos denunciar as igrejas. Se é uma igreja que tem prática não apropriada, não prática aceite a sociedade, o cidadão também é o primeiro fiscalizador. Mas é necessário que nós denunciamos a igreja a esta associação, a este organismo que é responsável pelas igrejas. Por exemplo, há igrejas que, as pessoas não dormem, porque passam toda a noite na vigia e fazer barulho. Eu digo fazer barulho. Até a Bíblia do ponto de vista, se entrar na matéria que não me pertence, com toda a permissão. A própria Bíblia é claro, quando tiveres que orar, ore em silêncio, para que o teu vizinho não ouça. Então, por que algumas fazem barulho na hora da oferta? Quer dizer, nós também podemos apresentar essa junto do Estado, para que o Estado ponha em mão. Então, é necessário que não só a associação desta mesma, esse organismo que supervisiona, esse organismo que tutela as igrejas fiscalizarem, mas também nós também devemos mas é necessário que o Estado coloque mão a este e na criação, né, aqui já para terminar, e na criação das igrejas é necessário que o Estado vê quais são os mentores, porque hoje as pessoas descobriram grande parte das pessoas descobriram que se faz dinheiro com sem kwanza, passa aqui o pleonasmo. As pessoas hoje sabem que o dinheiro está no pobre, o pobre vai dando dízimo ou vai dando a oferta de 100 e vão se enriquecendo. Há muitas igrejas que são criadas para poder se enriquecer. Há outras igrejas também são criadas para poder fazer branqueamento de capitais. Há outras igrejas que têm, enfim, por exemplo, que estamos aqui a dizer, comercialização. Mas o Estado, dentro dos seus organismos, das suas competências, da sua legitimidade, tem que logo que identificar, encerrar as igrejas. Temos que encerrar as igrejas. Vamos aqui estender, caríssimo Kesi. Sim, certo, com
Sim, sim. Concernente ao tema, reitero que, aos olhos de Deus, é expressamente proibido a venda e a compra de todo e qualquer produto dentro da igreja. Dentro do espaço que pertence à igreja, é expressamente proibido. Porque temos aí no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 2, versículo 16, isso quando Jesus se ausentou por um período de Jerusalém, e no seu regresso, ele encontrou, a Bíblia diz que ele encontrou pessoas a comercializarem dentro do templo. O templo, aos olhos dos fiéis, é tido como um lugar sagrado. Sendo um lugar sagrado, não é permitido qualquer tipo de prática. É bem verdade que nos dias de hoje temos todo tipo de igreja e isso não é uma coisa que está oculta aos olhos. Até o mais leigo consegue notar que temos todo tipo de igreja e cada uma vem com as suas práticas. Contudo, o que a Bíblia diz é exatamente isso, que é proibido vender dentro da igreja, vender e comprar. Muito bem. É justamente este ponto que queremos aqui trazer à tona e perceber.